Mais uma edição das conversas de quarentena. Antes de tudo, bora falar pro povo compartilhar esse negócio aqui e ver no que é que vai dar, né? Compartilha esta merda. Hoje a gente tá com o Igor. Igor, que é escritor, né? Tô tentando aí, tô nesse. Igor, quem é você? Empreitada. Igor, quem é você, Igor? Cara, eu sou um Ninguém cara aqui conhece o informação. Igor. Quem é você? Eu sou um cara informação, Descreva-se. porque eu não. Ixi, me Descreva-se descrever é complicado. fisicamente para que os nossos espectadores possam ter noção de quem é você. Isso é interessante. Ui. Me descrever fisicamente é. Cara, eu sou Qual uma nuvem o de seu fumaça. ascendente? Puxa, eu nunca. Signo ascendente, lua. Eu não. Teu signo. Eu não- Qual é o teu signo, Igor? É. Escorpião. Eu vou procurar Ei. agora o que o teu signo diz pra ti hoje, certo? Nada bom. Me disseram que esse é o signo mais perigoso que tem, não sei porquê. Ah, eu já É ouvi sim. essa também. É porque mata Eu- pelo rabo. Mas o importante nesse podcast não é o seu signo, é qual o seu tipo sanguíneo. Também. Tipo sanguíneo, é que aí o Kilder vai descobrir Eu vou dar só uma vários dica. nadas sobre você. Você sabia que o tipo O, na verdade, não é O, é tipo 0? Sabia? Uma cor... Ah, que pena que eu não desse curiosidade. Mas as outras pessoas não sabiam, nossos ouvintes não sabem. Contigo, por favor. Vamos Não, falar na sobre verdade, tipo zero. na verdade, eu era um jovem mancebo na, sei lá, oitava série, primeiro ano, não sei. Aí a minha professora disse isso, aí eu não tinha ainda o tino. Ah, vou ver se ela está falando a verdade ou se ela tá só me enganando, ou se ela quer só encher minha cabeça de minhoca, não sei o quê. Aí eu peguei, ela falou isso pra mim, crente que eu ia dizer, legal, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Não tinha ainda curiosidade que eu tenho hoje, né? Só que eu tava pensando nisso quando tu perguntou meu tipo sanguíneo. Aí eu me lembrei dessa informação do nada, simplesmente. E eu percebi que eu nunca pesquisei o porquê. É porque. Porque é o zero, cara. tipo, Se é zero é tanto- nada. Não tem o que procurar. É exatamente isso. O que faz o sangue ser A ou B, eu esqueci exatamente os detalhes. Mas é como se fosse o fator RH, é a presença de alguma coisa. Aí a presença dos negocinhos lá faz ele ser a presença dos outros negocinhos faz ser B, e a presença desses dois negocinhos juntos faz ser o sangue AB. E a ausência de todos eles é o tipo 0, é o tipo O. Não tem os negocinhos que fazem ser A ou B ou AB. Basicamente, Pois o tipo sanguíneo O, que em alguns países também é chamado de zero, ele não tem os antígenos A ou B. Olha aí, os negocinhos. Entendi. Aí quando o cara viu que não tinha, o cara fez assim, Aí pronto. E em outro país fez, nossa, não Eu tem vou nada, desconectar, tem zero. outras coisas mais interessantes para fazer da minha vida do que de ficar ouvindo as mentir, piadas do Fábio. que domingo à Não, noite Deixa de na mentir. quarentena não tem não. Droga! Vocês estão entendendo que o Eu até Kilder... tentei parecer uma pessoa ocupada, mas não consegui. Eu só queria dizer pra vocês, antes de qualquer coisa, que para a informação do Igor, que Mercúrio em Peixes começa a receber um ótimo aspecto de Plutão em Júpiter, certo? Então Tá bom. fica aí Antes essas do Fábio vir com essa história, bom, só completando porque é que o tipo O é chamado de O e não de zero, é porque vem do alemão. Vem do alemão, a minha pronúncia vai estar horrível, mas é on, que começa com O, que traduzindo é zero, ou então sem algo, ou então nulo. Tá. Então, como essa palavra on Não, significa isso, e começa com O, virou tipo O. vocês estão entendendo que nessa mesa aqui é dividida bem ao meio, né? De um lado a informação fidedigna e do outro a pessoa que desconstrói as informações, né? Eu e o Fábio estamos aqui Obviamente. só pra destruir essa. Obviamente, fidedigno e Fábio são coisas que não combinam. Não, nunca.
Detalhe, eu sou bibliotecário, né? Eu deveria ser um cara fidedigno. Mas, Não me ofenda com verdade. Vamos voltar à apresentação do Igor, né? Igor, quem é você? O que você faz da sua vida? eu sou bibliotecário. Atualmente eu estou trabalhando junto ao pessoal da Secretaria de Cultura. E eu estou na empreitada aí para tentar ser escritor, né? Cultura de onde? De Plutão, de Marte, Júpiter, de Washington? Isso é uma boa Você falou pergunta. que, Eu estava né? Porque você esperando falou isso de para cultura, poder... mas... Ah, estado você do esperou a Ceará. deixa, né? Do estado do Ceará. Ah, Isso. de Ceará States Exatamente, of que por si America, só é um país. the Sound. Ah, obviamente. Presidido pelo meu queridíssimo Camilo, que não é o Bolsonaro. É verdade, é verdade. E além disso, o seu livro trata sobre... Cara, meu livro, Minta, Igor, minta, por favor. Ele tem algumas... Minta. Ele tem algumas camadas. Ele fala sobre sentimentos universais e como eles se repetem, mesmo se tratando de criaturas além da compreensão, né? Como essas criaturas Cara, gostei podem dessa ser, explicação. como essas criaturas podem ser tão humanas, mesmo elas sendo tão distantes. Poxa, Ou seja, Crepúsculo. Não. Já temos um episódio aqui no podcast sobre isso. Não iniciemos essa polêmica de novo. Por mais que eu Porque eu quisesse não vou vender defender de novo. por mais que eu quisesse vender como Crepúsculo vendeu, acho que minha história não... No Em caso, alguns aspectos não se encaixa, não. no caso, você já tem uma previsão de lançamento do seu livro? Eu tô tentando finalizar toda a parte técnica esse ano ainda, mesmo a despeito da quarentena, né? Mas eu tô tentando finalizar tudo esse ano ainda, para poder o próximo ano. Antes dessa questão da quarentena, eu tava querendo no próximo ano ir pra Bienal como autor, né? Não sei se ainda vai rolar, não sei se ainda vai rolar, né? Mas é o objetivo. O que eu acho mais engraçado é que o seu editor está presente, né? Pois é, por isso que eu tenho que parecer uma pessoa madura. Comporte-se. Não só meu editor, Siga- como a minha colega de siga o- profissão aí. Siga o meu exemplo. Mantenha sempre a postura, Igor. Qual postura Eu é essa? Eu manterei. não sei, né? A postura de... vou nem dizer. Postura. Manter aqui a sociabilidade. Vamos Manter as amizades. E como é que a sua rotina tem sido afetada por conta da quarentena aí que está acontecendo? Que, Cara- por falar em quarentena, depois eu comento, mas olha, como é que está sendo afetada a sua rotina? Cara, eu tive a sorte de terminar o livro antes da quarentena, né? Então, assim, eu tô usando esse tempo para poder fazer as correções, as revisões, junto com o meu editor, né? Mas eu tenho uma coisa para dizer, que se eu não tivesse terminado antes da quarentena, essa quarentena não teria sido nada produtiva. Pra ter Verdade. ideia, parece que, assim, fique dentro de casa. Eu não mudou muita coisa da minha rotina, porque eu já sou um cara muito sedentário, assim, em certos aspectos. Mas por ter tirado a possibilidade do posso pegar um carro e ir ali, posso pegar um ônibus e acolá, posso ir ao cinema, isso me deixou tão deprimido. Ter tirado essa opção me deixou assim tão down, que eu fiquei, poxa, eu não estou não modifiquei muito a minha rotina, mas pelo fato de eu não ter a minha liberdade de ir e vir, eu fiquei muito afetado, assim, sabe? E essa sensação, com certeza, ia ser refletido no meu fase de escritor, se eu não tivesse terminado, né, antes. Eu não estaria conseguindo produzir, eu não estaria tendo criatividade.
ia ser um saco. Isso é uma bosta. Acho que muita gente. Pode falar a tá palavra, nessa. não, né? Hã? Pode falar a palavra, não, né? Pode. Eu só queria dizer que pro Igor, tudo isso que ele faz, que ele tá falando faz muito sentido, porque a semana dele começou com a influência da Lua crescente em Câncer, que chega em ótimo aspecto com Netuno e Mercúrio em Peixes, indicando dias de maior envolvimento com projetos de médio prazo, certo? Então fica aí a observação de tudo que ele está dizendo, já estava descrito aqui no Fora a horóscopo questão do Terra. projeto. A gente Fora a já questão do sabia sem projeto. ele precisar dizer, né? Já tava no jornal, né? Pois Já é. estava no jornal. É importante dizer. Exatamente. Não, fora a questão- Marte. Posso continuar, por favor, que é importante. Marte, continua. unido a Saturno em Aquário, recebe um tenso aspecto de Urano em Touro, marcando um período de interiorização e necessidade. Olha que interessante, interiorização dentro de casa. E necessidade Dentro de de estar casa, viu? mais perto dos seus. O período pode estar relacionado com uma mudança de casa. Acho que não, né? A casa continua sendo. A casa tá... Acho que a casa. Não, mas eu entendi. Mas A ele tava mudança- dizendo que ele praticamente morava na rua e agora ele tá só dentro de casa, então é Não, isso mas mesmo. é porque essa Exatamente. casa provavelmente é a casa astral. Entendam. Tá dizendo aqui, ó. E ainda fala aqui, ó. O contato com a família vai se intensificar. Ou seja, sem porque dúvida. Vênus deixa Touro em contato Uhum. com esse tipo de comportamento. Caramba, Caramba, os astros já estavam sabe dizendo o que é isso. mais interessante? É que isso só se aplica ao Igor, não se aplica a mais nenhum de nós, né? Apenas ao Igor. Eu tava esperando essa observação Não. genial. Isso aí. Apenas ao Igor, porque a mim também não vai afetar essa questão de projetos de médio Nada, prazo nada. ou ficar mais próximo da família. Nem a Jan, nem ao Sim. Fábio. Pro bem, Qual o seu para o signo? bem ou para o mal, né? Qual o seu signo, Antes de Kilder? eu Preciso responder, saber qual qual é a o vida. seu signo, Fábio? Ninguém sabe. E não conto. Porque eu não acredito em horóscopo. Aham. Agora lascou mesmo. Eu também não acredito. Porque Eu Eu não também não acredito. acredito aí. Não Não consigo não, eu nunca só acreditar porque não aos cavaleiros. acredita. Só porque não acredita, não pode falar. O único que eu Por quê? acredito é nos cavaleiros. Porque se eu falar, aí todo mundo vai dizer assim, ah, mas isso é tão seu signo. Entendeu? Aí por isso que eu não digo. Nós já tivemos essa conversa antes, né? E Ah, eu Deus. acho que eu já revelei o meu signo, sim, antes. Acho que eu não me importei, desculpa, Kilder, no momento, eu não me lembro. Tranquilo, eu também não acredito nessas coisas. Não. Qual é o signo do Kilden? O meu é. Eu não sei qual signo do Kilder. O meu é. O que O meu é do mesmo personagem lá do Mortal Kombat, o Scorpion. Ah, então vocês dois são de escorpião. Isso. Isso é tão escorpião. Meu mas Deus, o que eu olha, tô fazendo assim aqui? 2 escorpianos no mesmo podcast. Cuidado. 2 Qual o teu? escorpianos e um canceriano. E eu aqui, assim, só boiando na vida. E E tu qual é é o o teu que, signo? Jean? Acho que ela é Sou de uma água touro. viva que ela tá se Ah, isso apoiando. é tão touro. É Ficar tão se touro. preocupando, né? Então, é tão touro com ascendente Libra, essa indecisão. Hora quer fazer o podcast, hora não quer mais fazer o podcast. Isso é tão Não, touro. cara, assim, eu não acredito muito nessas coisas, não, mas eu falei assim pra minha prima, que ela é super ligada nessas coisas. Ela fez umas perguntas lá e tal, aí eu falei, né? Ela disse, ah, teu ascendente é em Áries, né? Aí eu, sim, o que é que isso significa? Quer dizer que tu é muito impetuoso. Aí eu, rapaz, eu sou quase uma pedra. Mas às vezes eu fico assim. Aí eu fiquei pensando, né? Não, mas às vezes eu fico mesmo assim, a flor da pele, faço as coisas assim sem pensar. Aí eu pensei Ares depois. tem fama de pavio curto. Aí eu pensei, todos os seres humanos têm momentos que agem dessa forma, né? Aí eu, é bom. Mas ela me falou assim de um jeito tão fervoroso que eu vou dar o benefício da dúvida pra ela em específico, né? É porque o ascendente dela também deve ser. Eu não acredito nessas coisas, não, também. Mas eu vou saber muitas informações, porque como eu estudo num lugar chamado Centro de Humanidades da UES, e uma das disciplinas é horóscopo, sabe?
Você acaba se formando se você se gradua no que você está fazendo e em horóscopo, porque todo mundo lá. Atividade complementar, né? Vem cá, Exatamente. a Você questão tem do vários horóscopos horóscopo, ela provavelmente é universal, né? Cara, como assim? Não sei. Eu sei que o horóscopo ocidental é o solar, né? E o O chinês é o oriental é o alternativo. solar. Ou É o lunar, uma coisa assim. Sei que tem um que é o lunar e o solar, só não sei qual é qual. O chinês é o alternativo. vamos deixar vamos deixar um especialista falar, né? Jamile. O solar é o seu signo principal. Porque, assim, eles fazem um mapeamento de todo o céu, esses sites, essas coisas, fazem mapeamento, quando você chama de mapa astral, de como é que estava o céu no exato momento em que você nasceu. Porque aí, onde é que estava o Sol? Em qual constelação estava o Sol? Aí isso é o seu signo solar, que é o seu signo principal, que é o que a gente diz para o mundo. Mas também tem os três mais influentes, é o Sol, o ascendente, qual era a constelação que estava surgindo no céu, né? E qual é a sua lua, onde é que estava a lua. São os três mais influentes na sua personalidade, em teoria. Mas também tem a posição de todos os outros planetas. Estava em qual casa do zodíaco todos os outros planetas? Aí, tipo assim, digamos, não, é porque eu tenho Mercúrio em Touro, sei lá, Vênus em Escorpião. Aí cada planeta tem um aspecto diferente da personalidade, se é o modo com que você se porta nas amizades, nas relações amorosas, onde é que está a sua sexualidade, essa coisa toda. É tudo mapeado pelo céu de acordo com o momento que você nasceu. Isso até me lembra. Isso até me lembra uma análise Agora muito tudo faz legal. sentido. No primeiro episódio do Cosmos, do Carl Sagan, de 1980, eu acho, não lembro. Mas aí, no primeiro Cosmos, o primeiro episódio, ele fala sobre isso. Sobre justamente a questão dos signos, porque ele diz assim, como é que pode, por exemplo, irmãos gêmeos que nasceram a minutos de diferença um do outro terem personalidades tão distintas, ou às vezes um, por exemplo, morre e o outro fica vivo, destinos tão gritantes de diferentes, sendo que, em teoria, o horóscopo deles era para ser praticamente igual, né? O mapa astral deles era para ser praticamente igual. Ele quebra esse negócio justamente com o exemplo dos gêmeos. Mas é o Acho exemplo bem mais legal. fácil. Enquanto você falava isso, eu já estava pensando nisso. Na questão do Justamente. Bufo, ele acabou de te chamar de. Carl Sagan da atualidade. Tô longe disso, viu? O Kilder acabou de te chamar de uma pessoa rasa. Sabia? Uma pessoa Viu aí, né? superficial, porque ele disse assim. Viu Ele aí, disse assim, né? esse aí é o exemplo mais fácil, mais chulo, mais ridículo que alguém poderia dar. Pelo Não, menos eu traduzi assim. se eu estou. Ele não deu referência nenhuma, foi aquele clássico da atitudezinha do machinho dominante, né? Ele não sabia nomes, mas assim, eu já sabia, isso aí é o óbvio. Um negócio assim, bem. Eita. Não, mas eu vou... Ela tem referência, ela tem nome de cientista, ela tem ano. Eu não quero ficar por baixo, não, vou só falar aqui. Tava pensando exatamente nisso aí agora. Não, mas eu vou advogar aqui pelo Kilder. Brincadeira, viu, gente? Pelo amor de Deus. Vou advogar aqui pelo Kilder. Porque vocês têm que levar em consideração que ele hoje está 200%, né? Então, é verdade. Então, pois é. Então, vamos ficar... mas isso aí que você falou é típico do seu sol em Escorpião. Típico. Não esperava nada diferente. Bufo, então ela tá na carta. Caramba. Isso é um ponto. Caramba, gente, é brincadeira, pelo amor de Deus. Ela tem um ponto irrefutável. Sim. Não é? E assim nós apresentamos o Igor para o nosso público. Aê! Meu Deus, a gente estava apresentando A gente ainda estava apresentando o Igor nessa altura do campeonato. A ideia era a apresentação dele. O nome desse episódio do podcast é Oi, eu sou o Igor. Aí a gente 40 minutos sem deixar o Igor se apresentar, né? O nome desse...
Aí no final assim, do episódio diz assim: oi, gente, eu sou o Igor. Pronto, acabou. E esse é o episódio de hoje. Apresentamos o Igor. No próximo. Já posso até ver a thumb desse episódio. Quem é que é mesmo, né? Quem No é próximo que é ele fala. convidado mesmo? Bota a foto dele com uma interrogação assim no rosto. Então, Quem é? Fala o que, mão? aquele clássico do clickbait, né? Do YouTube. É Isso. os negócios assim. Nosso novo integrante. Aí passa 40 minutos, o cara não diz nada. Ele faz uma coisa Caraca, muito legal. tem uma galera aqui assim, ó. Ai, ai. Agora. Pergunta. Pergunte. Vocês querem falar sobre alguma coisa interessante ou alguma coisa importante? Quando foi que a gente falou sobre alguma coisa importante aqui? A gente falou Quando algumas falamos- coisas importantes, sim. A gente falou até sobre tem, preconceito, assim, Da minha vida. Olha, eu me meto, né? Não, a gente até tem. Hilda, a gente teve pautas importantes e falou um monte de besteira em relação a ela. Não, mas é porque A gente tenta, toda vez tenta ter uma pauta importante, assim, vamos falar sobre isso. Aí chega uns criatura bem ali, que eu não vou dizer o nome, Fábio, que começa a falar um monte de besteira sobre as pautas importantes, aí ele transforma as pautas importantes em Ei, eu vou dizer uma coisa que só coisa. ele consegue. O Fábio, assim, eu gosto muito dele. Ele tá aqui do meu ladinho, ó. A gente. Meu amigão. Ele não vai ficar Oi. com raiva. Ixi, você Não, tá não. lado a lado, ixi. É Mas um assim- problema Imagina. nesse É uma quarentena, hein? Pois é, exatamente, é um problema Tem- nesse Olha o momento de distanciamento social aí. quarentena. Não, ele tá lado a lado, mas tem uma parede Coladinhos. virtual aqui. Sim, aí. O que eu tô dizendo é o É porque as seguinte. rodinhas do Discord estão lado a lado, né? Ah, tá. Exatamente. A pauta é importante, às vezes o tema é interessantíssimo, aí o Fábio começa. Aí tem um negócio que é devaneio. Ele não tem freio de mão. Ele começa. Quando dá É. 10 minutos, ele tá em outro canto totalmente diferente. Ninguém sabe mais nem como é que ele chegou lá, só sabe que ele tá lá. É, Este sou eu. e é desse jeito em todos, em quase tudo. Que importante Mas seja sabe o que é dito. isso? Diga aí. Ele é de câncer. Ele é canceriano. Claro que ele age assim. Ah, mas isso é Eu só queria contribuir à conversa para dizer que esse episódio de hoje é Oi, eu sou o Igor e não Oi, eu sou o Fábio, tá bom? Ah, tá certo. Ah, tá certo. Ó, Piu, ele piu, tirando gugu. dele, ó. Vamos focar no objetivo aqui, por favor, que é apresentar esta pessoa maravilhosa. Entendeu? Falando, Entendi. Queria perguntar mais uma vez para você. falando Oi. nisso, eu estou em débito para com o Igor, né? Em relação a um projeto que nós havíamos começado há alguns meses Vocês têm- atrás. Vocês têm débito comigo há uns 3 coisas. Diga aí que você vai escolher. Um carro, uma casa. Eu tô de brincadeira, mas vai, continue que eu adoro quando as pessoas se justificam. Não, eu não estou me justificando, eu estou relembrando. Vrau! Eu estou relembrando. Porque Vai lá, vai lá. justificar, não preciso me justificar. Eu não cumpri mesmo, ainda estou em débito, não tem justificativo. É mesmo me lembrando do que eu estou em débito. Que é justamente um jogo que nós estávamos começando a elaborar para deficientes visuais. Uhum. Inclusive que eu tive outras ideias aí, a gente conversa melhor. Certo. Nós havíamos começado a fazer um jogo para deficientes visuais. E não passou de um protótipo no momento. Em parte por questões técnicas, falta de material mesmo para trabalhar, e outra parte foi minha culpa mesmo, que eu comecei a me ocupar com outras coisas e fui deixando de lado. Você poderia ser dito então que faltou visão no projeto de vocês? Meu Deus do céu. Cri, 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 cri. Senhor. Faltou E foi visão, não, esse o episódio de hoje, gente. Deixa comentário aí, diga assim, expulsa o Fábio, curta, compartilhe com os amigos. Diga assim, olha, eu achei olha só esse podcast, como ele é horrível. Aí vai e mostra pra todo mundo que você conhece, tá bom? E comente sobre o politicamente correto.
Qual é o limite do humor? Qual é o limite do humor, pô? Ai, ai. Essa é Tô uma de boa brincadeira. pergunta. Eu não sei, só, Brinks, só tá de percebo brinks. que todos estão rindo neste momento, portanto, eu sou engraçado. E humilde. Será que é rindo Isso é de um- desespero, Fábio? Porque também tem essa opção. Não estamos aqui pra... O foco é o riso. Round O one, objetivo fight. é esse. Foco é o riso. O pior é que existem foco é o riso. humoristas. O pior é que existem humoristas dessa forma. Não lembro quem é que tava me falando. Talvez eu acho que o Igor estava presente na conversa falando de algum humorista brasileiro que não tem limite pra essas coisas e fala coisas Tem absurdas alguns. pra plateia e. Tem, tem. Tem um Tem cara, eu já fui para um alguns. show dele. Na verdade, eu trabalhei no show dele, que é o Léo Lins. O nome do. Cara, o Eu Léo esqueci Lins, agora. eu Eu acho fui ele pro um não cara show. conheço. ridículo. Eu não conheço. Tipo assim, ele é um cara que ele. A proposta dele é fazer piadas sobre coisas que ofendem mesmo, sim. Tipo, Aham. o ponto é o seguinte: ele deixa bem claro assim: vai pro meu show quem quer, né? Se você tem um estômago fraco, um coração fraco, não vá. Curiosamente, os shows dele lotam. E eu já fui pro show dele. O que é que acontece? Ele é bem ele é subversivo, certo? E, tipo assim, basicamente, esse tipo de humor não me agrada muito, assim. Por exemplo, quando você tem uma... Eu tenho um amigo que ele costuma dizer assim, que o importante da piada não é a graça, mas a velocidade. Ou seja, se você consegue aplicar uma coisa naquele momento certo, fica engraçado e pronto. Se você vai tentar contextualizar depois, contar de novo a história, não tem a mesma graça, as pessoas acham bizarro. Hum. E nesse caso dele, assim, ele é um stand-up e tudo mais, ele conta aquilo dali. Eu não achei graça em absolutamente nada do que ele fala, assim. Mas tem gente que acha porque ele mexe com os preconceitos, né? Hum. E eu acho importante, no caso, assim, esse tipo de humor quando a pessoa tem o senso crítico de perceber que o humor também é uma ferramenta de crítica social, né? Sei. Eu não acho que ele exalta o preconceito e a discriminação. Na verdade, eu acho que ele escancara isso. Porque a questão toda é que, assim, o preconceito e a discriminação, eles são realidades. E a gente fica mascarando com o politicamente correto para dizer, olha, não pode fazer, você não deve fazer. A questão é que a gente diz isso e repete esse discurso, mas constantemente todos nós replicamos o preconceito o tempo todo nas nossas relações interpessoais. Isso é inevitável. Recomendo muito as pessoas assistirem uma série agora que estreou na Netflix chamada 100 Humanos. Tem um episódio que é falando, você é preconceituoso? Aí vai falar sobre todas as questões do preconceito, como nós, vou dar só um exemplo. Pegam 3 pessoas de etnias diferentes, certo? Só que 3 consideradas de padrão de beleza, o cultuado por um padrão de beleza, e outras pessoas que são consideradas feias, certo? Certo. Pegam sala 50 pessoas, de 100 dividem 50 para cada lado e dizem, ó, o mesmo crime, o mesmo nome, a mesma pessoa, só que fotos diferentes, com atores, né? E perguntam quanto essas pessoas mereciam de pena pelos mesmos crimes. As pessoas de aparência tidas como não bonitas, né, não padrão, em suma, receberam pelo menos o dobro da pena que as pessoas bonitas receberam, né? O que a gente encara como, então, o tipo de natureza humana em criar empatia por aquilo que é cultuado como belo, né? Uhum. A gente faz isso o tempo todo. Isso que eu acho interessante, o tempo todo. Você, na sua vida, provavelmente aconteceu em algum momento, assim, pelo menos a maioria das pessoas, de ter interesse por uma pessoa e não ter interesse em outra. E aí, obviamente, você vai ter questões que vão ser colocadas como personalidade e tudo mais, porém, um desses fatores é sim a beleza.
Na sua escala de escolhas até pode não ser a primeira. Tipo assim, as pessoas tendem muitas vezes a se defender desse tipo de coisa, assim, para mim, beleza não é importante, ok. Mas, ainda, se você tivesse duas pessoas com as mesmas qualidades e uma delas fosse mais bonita, você ainda escolheria mais bonita, por uma questão de cunho instintivo, reprodutivo, natural. Esse é um ponto que eu estou só querendo ilustrar, né? Para dizer assim, que vocês fizeram a pergunta assim, sobre até onde vai o humor. Eu acho que o humor vai até onde não ofende, né? É possível você ser preconceituoso sem ofender? Acredito que sim, depende do contexto de como você coloca. Por exemplo, se você não é uma pessoa preconceituosa, de verdade, você não tem, por exemplo, você não é racista, a sua vida não precede isso, mas em um determinado momento você conta uma história dizendo que achou horrível aquilo dali, mas é engraçado, e a pessoa que está ali ao redor, você pergunta antes disso, olha, essa piada aqui pode ser racista, você se incomoda com isso? A pessoa diz, não, pode contar. Se dentro daquele ambiente ali todos estão de comum acordo, eu não acho que aquilo dali é ofensivo. Até porque você pode ter a réplica também. A pessoa pode chegar lá e devolver contando a piada. O que eu acho que acontece é quando as pessoas, por exemplo, eu tô lá num show de humor e às vezes um humorista pega uma pessoa para ficar humilhando ela em público porque é engraçado. Isso eu acho ofensivo, né? Tô dando só um exemplo. Porque dificilmente você vai conseguir escapar dos preconceitos, né? Eu me lembro que teve uma época que algumas pessoas diziam assim, eu acho bonitas meninas orientais. E eu vivia num grupo que eu até sabe, faz parte disso também, de uma galera que cultuava muito isso e de vez em quando aparecia uma menina assim. E é óbvio que isso chamava muita atenção, porque esse tipo de beleza criava um tipo de fetiche na gente. Colocar na gente assim, eu nem era tanto assim, mas enfim. Dito isso, as pessoas de alguma maneira faziam coisas por essas pessoas como se elas fossem semidivindades e tudo mais. E, obviamente, nem todas as pessoas tinham essas características, né? Então, eu vejo muito desse jeito, assim, tipo, é inevitável que você tenha interesses e desinteresses. Agora, eu não jamais faria piada de, por exemplo, de um grupo de pessoas que eu percebesse que de alguma maneira se sentissem acusadas daquele tipo de ação que eu tenho. Por exemplo, agora eu tô falando desse negócio da visão, acho que eu nem preciso me defender disso, mas tem uma pessoa que nós estamos meio que de comum acordo que esse é um ambiente onde há uma liberdade para fazer esse tipo de imbecilidade, então, ok. Eu não replicaria esse tipo de argumento ou discurso, sei lá, numa palestra da faculdade, por exemplo. Se eu quisesse contar uma piada engraçada, eu não usaria isso naquele momento, sabe? Então acho que é muito assim, aonde você coloca, né? Pronto, é isso, falei muito. Eu quero dizer, eu quero chamar a atenção para um detalhe. Tava falando aí, Fábio, e eu me lembrei de uma piadinha que pode soar machista, mas foi uma piada de 98. Eu acho até que o mundo era diferente nessa época, né? Não justificando, mas é do filme MIB, aquele MIB 2, né? Eita. Que era assim, acho que todo mundo que assistiu, né? Que tinha Cara, eu assisti, mas eu não lembro, confesso. A piada é o seguinte, tinha um monstro lá que era tipo uma maçaroca de... Um monstro, velho, parece uma gelatina, que devorava, cheio de tentáculos e devorava as pessoas, né? E ele podia se metamorfosear. Aí ele olhou o monstro... é o que entrava dentro do corpo das pessoas, né? O monstro olhou um outdoor e viu um modelo de lingerie. Aí pegou, se transformou e, enfim, passou o filme todo, da lá pra cá, uma mulher de lingerie matando todo mundo. Beleza. Aí quando ela no final do filme, meio que pra justificar, a mulher pega e fala assim, ela invade lá a base, né, do MIB. Aí pra justificar ela fala assim, como é fácil dominar o planeta Terra?
basta ter uma lingerie e um par de mamas. Isso vai bem ao encontro do que tu estava falando. Que a piada, no caso, ela tava chamando a atenção, ela estava sendo machista, chamando a atenção porque o mundo é machista. Entendeu? Isso, eu entendo. Eu acho que isso daí tem a ver, inclusive, com esses 100 humanos. Eles fazem um teste depois lá sobre a aparência das mulheres, certo? Tipo assim, tem 50 homens e 50 mulheres. E aí você vai dar a pontuação dos homens e das mulheres, né? De aparência. As mulheres deram pontuação mais. Os homens deram pontuação de aparência mais alta para as mulheres do que as mulheres deram para os homens, de interesse sexual. E sendo que eles disseram, né, que fizeram análise para tentar colocar pessoas de níveis equivalentes, assim. Não sei como é que você vai nivelar a aparência, mas enfim. Aí, num determinado momento, eles diziam que isso é só para comprovar que homem se interessa por qualquer mulher, sabe? Tipo, até nesse momento eles fazem esse tipo de observação, mesmo tendo um embasamento científico para isso, inclusive. Assistam, inclusive, é muito bom. Pois eu fico com vontade de assistir. Mas como eu falei, minha quarentena tá tão assim que eu olho no Netflix mais do que nos dias normais, né? Eu olho assim e eu não consigo ver nada além de Brooklyn Nine-Nine. Não consigo ver absolutamente nada. Mas é muito bom Brooklyn Nine-Nine. Mas é demais. Principalmente o Terry Crews. Eu não gostei um pouquinho. Eu não gostei um pouquinho só da última temporada, né? Que é a sexta. A que não lançaram até agora. Mas, no geral, é uma ótima série. Eu tô tentando sair da terceira. Eu acho que a primeira e a segunda foram excelentes, mas eu acho que a terceira, tipo, deu uma caída grande. Aí eu não consegui mais terminar. Bom, pessoal, acho que a gente vai encerrar por aqui o podcast. A gente pode se reunir depois de amanhã, talvez. Fique à vontade, estou aí sempre à disposição. Esse mesmo horário tá tranquilo. Já? Deixa eu olhar aqui na minha agenda com as coisas que eu tenho que fazer. Bom, agora eu tenho que fazer nada. Amanhã eu tenho vários nadas, inclusive meio-dia eu vou estar fazendo nada. Então acho que dá certo. Pronto. Acho que dá. Pois depois Dá de certo, amanhã. dá certo. Eu vou encaixar aqui Kilde na minha agenda. Depois de amanhã a gente se reúne novamente com o incrível tema de Conversas de quarentena. Não, mas tem um assunto que eu quero falar depois, que é justamente sobre o impacto que esse vírus está tendo nos videogames, na questão dos jogos. É verdade. Né? E a gente Será que vão fazer Coronazite Evil daqui a pouco? Então, não nesse nível, mas eu acho que tá tendo outro tipo de impacto, né? Sim, tá tendo outro tipo de impacto. Então a gente se reúne depois de amanhã, novamente, neste mesmo horário, neste mesmo canal. E aí, só um PS. Diga. Como é? Resident Coronavirus? Seria um bom, viu? Coronazite vírus. Coronazite vírus. Eu jogaria. Então, jogaria? Pronto. Pessoal que conseguiu escutar até o fim, por favor, compartilhe. Mesmo que seja, olha que porcaria é essa. Olha que legal isso. Exato. Olha que horrível que eu achei. Mostre para todos os seus amigos, encaminhe para todo mundo. A gente sabe que você também está sem fazer nada em casa. Pode servir até de desafio. Eu desafio você a escutar até o final esse vídeo. E se você Cara, a gente tem uma autoestima enorme, né? Assim, excelente. Nós somos exemplos de pessoas terapeutizadas aqui se colocando para baixo, com tudo em coletivo. Peraí, existe algo que eu tenho acesso que vocês não têm, que são os dados dos ouvintes do nosso podcast. Quer dizer que cada pessoa que clica lá, na verdade, a gente tá pegando a conta deles não, cara, não é desviando o dinheiro deles pra...
Não é esse tipo de dado. Não é esse tipo de dado. Os dados Ainda não. Me interessam. Os dados que eu tenho é de onde estão nos ouvindo. Tem E Interessante. aí, compartilha esses dados com a gente, quero saber. Então, nós temos uma audiência estimada de 2. 2 pessoas. Mas isso tu tá Adoro. falando. Mas isso tu tá falando do Você, Spotify essas duas e do pessoas, YouTube? nós vamos fazer um sorteio entre todos os nossos ouvintes. Imagina, Uma delas cara, sou eu, né? Eu tô falando de tudo, né? Tô falando de todas as plataformas, porque nós não estamos apenas no Spotify e no YouTube. Nós também estamos no Apple Podcasts e no Google Podcasts. Certo? Então, o que é que acontece? Os nossos dados de audiência, que eu tô falando de estimativa de 2, é justamente nessas plataformas apenas de áudio. O YouTube tem uma média maior. Não, o YouTube tem uma média, mas não é muito maior, é tipo 6. Certo? Nossa. Eu sei que eu tenho pelo menos 3 pessoas que elas seguem religiosamente. Não, viu? mas isso é uma média, né? Tem episódios, por exemplo, nossos que dispararam por cerca de 20 pessoas. Tem outros que Meu uma Deus. pessoa assistiu. Um mundo. Mas o Tô mais sendo engraçado é a localização geográfica dos nossos ouvintes. Diga Em primeiro lugar está não o Brasil, mas os Estados Unidos. Nossa. 83% da nossa audiência é dos Estados Unidos. Porque eles não escutam o que a gente tá dizendo, eles não entendem. Aí eles, poxa, esse podcast é muito legal. Não escutar as merda que a gente fala. Cara, eu queria muito conhecer uma pessoa que escuta um podcast sem entender nada. Em outro idioma, né? Passa 25 minutos escutando o pessoal falar em outro Não, e idioma. agora Seria eu tô muito amigo dessa reparando, pessoa. e agora que eu tô reparando que de vez em quando sai um cearense, né? Que aí a pessoa, Não aí é que a pessoa não entende mesmo. pra piorar. E em segundo lugar que vem o Brasil, com 10% da audiência. 10% da audiência. Em Tá meio seguida errado vem isso. Portugal, que eu até sei Nossos quem é amores. que tá escutando de Portugal. Eu sei quem é que está escutando de Portugal. Mas aí Olha depois vem dois países que eu não imaginava. Após Portugal vem Indonésia, Certo? 1% da Indonésia e 1% da Ah, mas- Angola. Pois Olha é, aí. velho. Pra você ver, né? Como nós somos bastante plurais e internacionalizados. É o Exatamente. poder Nós somos da. um podcast internacional. Exatamente. Essa galera dos Estados Unidos, eu acho que deve Ela ser tá brasileiro abismada, que hein? coloca que o país é os Estados Unidos, sabia? No Pode Google. ser, pode ser. Ou então é brasileiro Como, que gente, mora nos qual é Estados que é a Unidos. nossa audiência americana? Alguém que está. Talvez seja alguém Provavelmente. que esteja ilegal nos Estados Unidos e tá querendo matar a saudade do cearenseis, talvez. Não sei. Nossa, Aí eu vai tenho escolher alguns o nosso conhecidos. podcast para fazer isso. Olha, pessoas dos Estados Unidos, eu tenho pena de vocês. Eu quero só dizer, tem tanto conteúdo para vocês matarem saudade do Ceará, do Brasil. Vocês vão escolher nosso podcast. Muito obrigada, mas eu tenho Eu quero pena de mandar só um vocês. recado. Quero mandar só um recado. Nerdcast que se cuide, viu? Porque estão chegando aí com Com tudo. todo, Com a porta. com tudo gás. Com Chutando os bundas. 2 pés na porta aí. Pois, queridos, Pessoal, depois ó, de você que. Ah, Cheiros, eu ia falar mais coisa, mas vou arredondar mais não. Beijo, cheiro. E eu ainda não sei quem é o Beijo, Igor, né? Mas tchau. tudo bem. e este foi o Igor. E Compartilhem. este foi o Igor, apresentamos ele. Oi.